Você sabia que tudo o que conhecemos teve um começo, uma origem? No princípio, antes de qualquer história, antes de qualquer império, um mundo vazio existia. No coração do caos, algo extraordinário aconteceu. A palavra de Deus ressoou no abismo e seja a luz, e a luz rompeu a escuridão. Mas o que aconteceu depois dessa criação? O que acontece quando o ser humano, dotado de liberdade, escolhe o caminho errado? Prepare-se para descobrir uma jornada que começou na perfeição e acabou em o caminho de redenção. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele separou a luz das trevas e tudo o que ele fez, ele viu que era bom. A criação foi completa e perfeita. No centro de tudo, Deus formou o homem, Adão, do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Frutificai e multiplicai-vos, disse Deus. E Adão, vivendo em harmonia com seu Criador, passeava tranquilamente no jardim do Éden, um lugar sem dor, sem sofrimento, até que algo se quebrou. A serpente, o enganador, entrou em cena e sussurrou palavras de dúvida. Será que Deus realmente disse que não comais de toda árvore do jardim? O veneno da dúvida entrou no coração de Eva. Ela olhou para o fruto proibido. Ele parecia bom, desejável para dar sabedoria. E em um instante ela caiu na tentação, e com ela, Adão. O pecado entrou no mundo. Quando Deus os procurou, o jardim já não era o mesmo. A vergonha e o medo tomaram conta dos corações deles. Onde estás? Deus perguntou. O pecado tinha feito sua marca, e o Éden foi fechado para sempre. Mas antes de expulsá-los, Deus fez uma promessa. Da descendência da mulher, um dia viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. O plano da redenção estava em andamento. O pecado não terminou com a queda de Adão e Eva. A sombra da desobediência passou para seus filhos, Caim e Abel. E com eles, a luta contra a natureza humana corrompida continuou. Caim, o primogênito, sentiu que sua oferta ao Senhor seria suficiente. Ele trouxe apenas o fruto da terra, fruto de seu próprio esforço, mas não o melhor que tinha. Abel, por outro lado, trouxe ao Senhor o melhor de seu rebanho, os cordeiros mais gordos, aqueles que representavam a excelência do que ele possuía. Não foi apenas um sacrifício de coisas materiais, mas um gesto que refletia o seu coração sincero e puro diante de Deus. Deus olhou com prazer para a oferta de Abel, pois viu em seu gesto um coração disposto a dar o melhor, a oferecer o que era mais precioso para ele. Mas, para Caim, não houve aceitação. Deus, em sua infinita sabedoria, não aceitou o sacrifício de Caim. O motivo? A oferta não refletia sua verdadeira devoção, mas apenas uma ação cumprida sem amor. Isso gerou uma reação violenta em Caim. O sentimento de inveja e ira tomou conta de seu coração, e em um momento de raiva cega, ele decidiu tirar a vida de seu irmão, Abel. Foi o primeiro assassinato, uma tragédia sem igual. A terra, que antes fora testemunha da criação de Deus, agora se manchava com o sangue inocente de Abel. O sangue de Abel clamou da terra, clamou por justiça, por redenção, e diante desse ato de violência, Caim foi amaldiçoado. O Senhor o condenou a vagar sem descanso, sem paz, sem lar, sendo separado de Deus e de seus próprios irmãos. A maldição não era apenas sobre sua vida, mas também sobre sua linhagem, que carregaria o peso de um pecado impensado e fatal. O pecado de um homem não trouxe apenas destruição para sua própria alma, mas fez ecoar a dor através de toda a humanidade. O fruto da inveja e da ira foi a morte de um irmão, a separação da graça de Deus e a perda do que poderia ser uma linhagem abençoada. A história de Caim nos ensina de maneira dolorosa que o pecado não é algo isolado. Ele reverbera, afeta todos ao redor e traz consequências profundas para aqueles que cedem a ele. A maldade havia se alastrado pela terra, como uma sombra que cobria tudo ao seu redor.
Os corações humanos estavam corrompidos e suas mentes obcecadas pelo mal. O Senhor observou o caos que havia se instaurado e em sua dor declarou: a maldade do homem é grande na terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é continuamente mal. A humanidade, imersa na corrupção e na destruição, parecia ter perdido a capacidade de se redimir. No entanto, em meio a esse cenário de escuridão, um homem, Noé, se destacou. Ele foi o único justo e, em sua pureza, encontrou graça diante de Deus. Deus, em sua misericórdia, escolheu Noé para ser o início de uma nova criação. O homem fiel, obedecendo à voz do Senhor, recebeu uma missão grandiosa e, com coragem, começou a construir a arca que salvaria a vida na terra. Enquanto as tábuas de madeira eram pregadas, Noé pregava a palavra de Deus, mas sua mensagem era recebida com zombarias e desprezo. Por 120 longos anos, ele lutou contra o escárnio da humanidade, mas sua fé permaneceu inabalável. E então, finalmente, o que havia sido prometido se concretizou. As nuvens se reuniram e a chuva começou a cair, não apenas como gotas, mas como um dilúvio que cobriu toda a terra. Durante 40 dias e 40 noites, as águas subiram, apagando o que havia sido corrompido. Os homens, as mulheres e os filhos que haviam rejeitado a salvação pereceram. Mas Noé, sua esposa, seus filhos e as suas esposas, juntamente com os animais que ele havia levado para a arca, foram preservados como o início de um novo ciclo de vida. Eles, em sua obediência e fé, estavam a salvo, enquanto o restante do mundo se afundava nas águas da destruição. Após o dilúvio, quando as águas finalmente se acalmaram e a terra começou a se reerguer, Deus fez uma nova promessa, um novo começo para a humanidade. Ele chamou um homem chamado Abraão e o instruiu a deixar tudo o que conhecia. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, disse o Senhor. Sem saber para onde iria, sem mapas ou garantias, Abraão confiou em Deus, aceitando o chamado sem questionar, crendo que o Senhor tinha algo grandioso reservado para ele. Em resposta à sua obediência, Deus fez-lhe uma promessa ainda mais poderosa: farei de ti uma grande nação, e sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu, incontáveis e imensas. Abraão, com fé inabalável, seguiu o comando de Deus. Embora a terra prometida ainda estivesse distante, a confiança de Abraão nunca vacilou. E embora ele e sua esposa Sara já fossem de idade avançada, Deus não esqueceu sua palavra. O milagre aconteceu. Isaque, o filho da promessa, nasceu, um símbolo vivo da fidelidade divina. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, ainda tinha uma prova mais difícil para Abraão. Ele pediu que o patriarca sacrificasse o próprio filho, o filho da promessa, Isaque. A dor dessa ordem foi esmagadora, mas Abraão, sem entender completamente, obedeceu, confiando que Deus, em seu plano perfeito, sabia o que estava fazendo. Abraão acreditava que, mesmo que fosse preciso, Deus poderia até ressuscitar Isaque, pois sua promessa de uma grande nação não poderia ser quebrada. E assim, Abraão demonstrou uma fé inquebrantável, colocando sua confiança no Senhor, mesmo diante do maior teste de sua vida. Jacó, filho de Isaque, era um homem astuto, cuja inteligência muitas vezes se tornava uma arma para alcançar seus objetivos. Em um momento de ambição desmedida, ele enganou seu irmão Esaú, trocando uma refeição simples por sua bênção, um direito precioso de primogenitura. Ao tomar o que não lhe pertencia, Jacó demonstrou o quanto era capaz de manipular as circunstâncias em seu favor. Mas mesmo em meio à sua astúcia e suas ações impetuosas, Deus, em sua soberania, não o abandonou. Em vez de rejeitá-lo, o Senhor tinha um plano maior para ele. Após enganar seu irmão e provocar a ira de seu pai, Jacó fugiu, deixando sua terra natal e indo em direção ao desconhecido.
com medo das consequências de seus atos. Durante essa fuga solitária, ao cair exausto no chão e usar uma pedra como travesseiro, Jacó teve um sonho extraordinário. Ele viu uma escada que se estendia do chão até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela, um símbolo da conexão entre o celestial e o terreno. E ali, no silêncio da noite, Deus falou com ele. O Senhor fez-lhe uma promessa divina e imutável: eu estarei contigo onde quer que vás, assegurando-lhe sua presença e proteção em cada passo da jornada. Este momento foi um divisor de águas na vida de Jacó. Ele, que antes agira movido pela esperteza e pelo engano, agora se via diante da grandeza de Deus, que não o rejeitava, mas o convidava a seguir um novo caminho. Com o coração transformado e a mente iluminada pela revelação divina, Jacó fez um voto a Deus, declarando que, se o Senhor fosse com ele, ele serviria ao Senhor com fidelidade, reconhecendo que o plano de Deus para a sua vida era muito maior do que qualquer vitória conquistada por meio da astúcia. Esse encontro com Deus, no deserto, foi o início de uma transformação profunda na vida de Jacó, que ao longo de sua jornada passaria a ser chamado de Israel, o pai das 12 tribos, destinado a desempenhar um papel crucial no plano divino. José, filho de Jacó, era o filho favorito de seu pai, o que gerava inveja e ressentimento nos corações de seus irmãos. A relação de favoritismo foi como uma chama que incendiou o ódio em seus corações, e consumidos pela raiva e pelo ciúme, os irmãos de José traíram-no de maneira cruel. Em um momento de fúria, decidiram vendê-lo como escravo para o Egito, sem saber o quanto essa decisão iria transformar não apenas a vida de José, mas também o destino de toda a família de Israel. No Egito, José enfrentou inúmeras tribulações, sendo falsamente acusado e lançado na prisão, mas em meio a tanta dor, Deus nunca o abandonou. Mesmo nas horas mais sombrias, José percebeu que a mão de Deus estava sobre ele, guiando-o e sustentando-o, preparando-o para algo maior. Aos olhos humanos, José era um prisioneiro, sem esperança e sem futuro. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, usou as circunstâncias mais adversas para exaltar José. De prisioneiro, ele foi elevado à posição de segundo homem mais poderoso do Egito, um cargo de grande autoridade e influência. O Senhor o colocou em um lugar onde ele não apenas sobreviveria, mas prosperaria, com a missão de salvar muitas vidas durante a grande fome que assolava a terra. Quando seus irmãos, em busca de alimento, chegaram ao Egito e se prostraram diante dele, José teve a oportunidade de vingança. Mas em vez disso, ele os perdoou. O perdão foi uma expressão da sabedoria e do amor de Deus, que já havia trabalhado no coração de José, moldando-o em um homem de caráter e fé inabaláveis. José, olhando para sua jornada e refletindo sobre tudo o que havia vivido, reconheceu a soberania de Deus em cada passo de sua vida. Ele disse com clareza e convicção: não me enviastes vós aqui, mas Deus. A mão divina havia guiado seus passos, mesmo nos momentos de sofrimento, para um propósito maior que ele ainda não compreendia completamente. A redenção estava ali, não apenas para José, mas para toda a família de Israel. O que parecia ser uma tragédia se transformou em um testemunho do poder de Deus, que usou a adversidade para cumprir seu plano de salvação e preservar a linhagem de Israel. José não apenas encontrou a redenção pessoal, mas se tornou o instrumento pelo qual a sobrevivência de sua família e de sua nação seria garantida. Desde o princípio até a história de José, vemos um padrão. A humanidade cai, mas Deus nunca abandona seu povo. Ele sempre tem um plano de redenção, um plano que começou em Gênesis e culminaria na cruz de Cristo. Deus tem um propósito para cada um de nós, e mesmo nas adversidades, Ele está trabalhando. Como disse o apóstolo Paulo,
Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, você pode se sentir perdido, como Adão, como Caim, ou até como José, enfrentando traições e dificuldades. Mas lembre-se, a história de Gênesis nos ensina que Deus está sempre conosco, sempre cumprindo suas promessas, mesmo quando não podemos ver. Se você foi tocado por essa história, não deixe de refletir sobre o que Deus está fazendo em sua vida. Deixe um comentário abaixo dizendo: Deus tem um plano para mim. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar sua jornada de fé conosco. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.